Oi, gente, de novo. Vocês devem ter percebido, né, que nos dois vídeos, tanto de segunda lei de Newton e o primeira e terceira lei de Newton, eu falo sempre em força resultante. Então, o que é essa força resultante? Na realidade, os corpos, né, eles podem ter várias forças atuando sobre ele. Imagina, por exemplo, um cabo de guerra. Vocês já devem ter brincado de cabo de guerra quando eram crianças, né? Ou até agora também. Então, no cabo, né? Quantas forças estão atuando ali? Eu tenho um tanto de força para um lado, que são as pessoas puxando, né, para aquele lado, e um tanto de força para o outro lado, porque são as outras pessoas puxando para o outro lado. Então eu tenho mais de uma força atuando naquele corpo, que é o cabo de guerra. Então, quando eu falo força resultante, eu quero dizer a somatória de todas essas forças que estão atuando no corpo. E quando eu falo de somatória, eu estou falando de somatória vetorial. Então, a gente tem que lembrar o vetor, né? O vetor, ele é representado por uma seta. E essa seta, ela tem uma direção e tem um sentido. Relembrando direção e sentido, direção horizontal, vertical, né, inclinado, e sentido. Sentido para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, leste, oeste, norte, sul, tá? Então, quando eu somo vetorialmente, tem algumas regras que se aplicam aí. Por quê? Imagina de novo o cabo de guerra, né? Eu tenho uma pessoa puxando para um lado e a outra pessoa puxando para outro lado. Concordam comigo, né, que essas forças, elas vão se atrapalhar, entre aspas, né? Uma vai querer anular exatamente a outra, vai querer ganhar da outra, né? E se eu tivesse duas pessoas puxando com uma força maior, por exemplo, para um lado só, né? Essas forças, elas se complementam, né? Então, elas se somam algebricamente de fato. Elas vão se complementar, elas vão se ajudar, né? No mesmo sentido, porque eu tô falando de mesmo lado, mesmo sentido, né? Então, quando eu chamo de força resultante, eu estou falando exatamente isso. Eu quero a resultante de todas as forças que estão atuando naquele determinado corpo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, né, o bloquinho, o famoso bloquinho, tá? E aqui eu tenho o solo, né? Então aqui eu tenho o solo. Solo é o meu chão, tá? A minha referência ali, né? E esse bloquinho, ele tá apoiado aqui, tá? Então, por enquanto, vamos ignorar o peso dele, depois a gente olha o peso. Nesse bloquinho aqui, eu tenho uma força só, o F1, puxando para cá, né? Para esse lado. Então, esse bloquinho, ele vai se mover para cá, para o mesmo lado da força, né? Vai ter uma aceleração aqui, puxando para cá, né? Nesse sentido, da força, tá? Então, suponha que ainda não tem atrito, depois a gente vai mexer com atrito, tá? Então, suponha que não tem atrito ainda, eu só tenho essa força. Então, a resultante que está atuando aqui nesse caso é só essa força, é o F1. Então, nesse caso, o meu FR fica sendo o meu F1, né? Agora, imagina que eu tenho, além do F1, eu tenho mais uma outra força aqui, ó, F2. Então, agora, as forças que estão atuando aqui é o F1 e o F2. Então, como que eu calculo a resultante? Se está para o mesmo sentido, mesmo lado, elas vão se ajudar. Vai ficar mais fácil de locomover esse bloquinho, não é? Vai ficar mais fácil do que com uma força só.
Então é mais fácil duas pessoas puxando um armário para sair de lugar do que uma pessoa só. Então essas forças, elas se somam, né? Então, nesse caso aqui, o meu FR vai ser exatamente F1 mais F2, né? Vetorialmente falando. Vetorialmente essa setinha que está em cima, né? Certo? Agora imagina, né? Vou colocar outro bloquinho aqui, tá? Agora imagina que eu tenho o meu F1 para cá e agora eu tenho um F2 para cá. Agora essas forças, elas estão se atrapalhando. Uma está tentando impedir a outra, né? Então, vetorialmente falando, essas forças, quando elas se somarem, elas na realidade, elas vão se diminuir. Por quê? Porque como está em sentido oposto, uma eu vou considerar como sendo positiva e a outra como sendo negativa. Então, a minha força resultante vai ser F1 menos F2, certo? Então, quando na mesma direção, eu tô trabalhando agora com a mesma direção, tudo na horizontal. Podia ser tudo na vertical? Podia ser, tá? Mas é uma direção só, por enquanto eu tô só em uma direção. Então, as duas forças estão na mesma direção, né? Então, aqui nesse caso, eu tô em mesma direção e mesmo sentido. Agora, aqui eu tô em mesma direção, horizontal, só que sentido contrário. Por isso que uma é negativa, certo? Então, elas vão se diminuir, tá? Então, é isso que eu falo quando eu chamo de força resultante. Agora, tem um caso, que é o caso mais chatinho de todos, que é quando eu tenho mais de uma força, né, no caso, só que em direções diferentes, né? Aí vai entrar uma matemáticazinha bem bonitinha, porque a matemática é linda, gente. Então aqui, ó, imagina que eu tenho o mesmo bloquinho, né? Aqui. Tá? Só que agora eu vou ter uma força aqui, que eu vou chamar de F1, e uma força aqui, que eu vou chamar de F2, tá? Bom, como que eu faço para somar agora? Agora não dá para somar simplesmente ou diminuir, porque eu não tô na mesma direção. Não faz sentido eu somar F1 e F2 aqui, né? Sendo que não tá na mesma direção. Imagina que vocês estejam me puxando pelo cabelo aqui em cima, né? E eu tenho uma outra pessoa me puxando para cá, tá? Para onde que será que eu vou? Né? Pelo senso comum, talvez vocês percebam que eu devo sair na diagonal, assim, né? Porque se tem uma puxando pra cá e outra pra cá, eu não vou nem pra cima e nem pra cá. Eu vou sair mais ou menos na diagonal aqui. Então é mais ou menos por aí, né, gente? Ó, quando eu tenho duas forças, tá? Em direções diferentes, eu preciso fazer a soma vetorial. E essa soma vetorial vai me levar pra matemática, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai transportar esse F1 que tá aqui, né, aqui para baixo, ó. Então, a gente vai fazer uma representação desse F1 para cá. É como se eu espelhasse a minha força F1 aqui. Então, eu vou fazer tracejado, porque não é a força não tá aqui, a força tá aqui. Então, é um espelho, tá? Até aqui quando acabar. E eu vou fazer a mesma coisa com essa outra força aqui. Então, vai ficar aqui, ó, o meu espelho, né? Tá? Bom, vocês têm que perceber que esse espelho continua sendo pra cá, né? E esse espelho continua sendo aqui pra baixo. Por quê? Esse espelho é dessa força aqui. Então, ele vai ter o mesmo sentido, né? E o mesmo módulo. Então, o valor que eu der para esse F2 vai ser esse valor aqui. O valor que eu der para F1 vai ser esse valor aqui de baixo também. Porque é um espelho, certo? Aí, eu vou unir a pontinha
da onde surgiu os meus dois vetores, que são as setas. Vetor é a seta, tá? E eu vou unir lá com o final da representação, ó, a seta para cá, ó, tá? A minha força resultante é exatamente isso aqui, ó. Então, a minha força resultante é isso aqui, tá? Tem esse módulo aqui. E aí, como que a gente acha esse módulo? Suponho que vocês estejam imaginando, né, que eu tenho uma figura geométrica bem interessante aí, matematicamente falando, né? Que é o triângulo retângulo. Eu tenho dois triângulos retângulos, não só um, eu tenho dois. Eu tenho esse e eu tenho esse. Aí eu preciso saber, cadê meu ângulo reto, né? Cadê o meu ângulo de 90 graus? O meu ângulo de 90 graus nesse triângulo tá aqui. E o meu ângulo de 90 graus nesse triângulo tá aqui. Ai, professora, eu vou ter que trabalhar com os dois triângulos? Escolhe um. Vocês vão escolher um triângulo e esquece o outro. Eu só preciso trabalhar com um, tá? Eu vou escolher esse de baixo, né? Porque pra mim ele tá mais bonitinho. Então esse de cima eu ignoro, né? Então isso aqui não existe pra mim. Só vai existir esse de baixo aqui. E aí como que acha o meu FR aqui? Pitágoras. Lembram de Pitágoras? A hipotenusa aqui e eu tenho esses dois catetos, certo? Então, o quadrado da minha hipotenusa, lembram? Vai ser igual à soma dos quadrados dos meus catetos, né? Então, o meu FR aqui, ó, FR ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, Pitágoras, né? Então, é isso a força resultante, né? Então, sempre que eu tiver mais forças, né? Por exemplo, se eu tivesse mais uma outra força aqui, eu primeiro somaria vetorialmente aqui, né? Vai ser um diminuído da outra. Depois aqui, se tivesse uma força pra cá, né? Eu também, ou se tivesse pra cá também, tanto faz. Mas, no final das contas, eu ia cair uma força pra cá, nessa direção, e uma força nessa direção aqui, tá? Então, e aí a gente resolveria esse triângulozinho bem bonitinho aqui, bem lindo, maravilhoso, certo, gente? Então é isso, né? Por enquanto, a gente não tem ângulo, mas a gente vai ter um ângulo também, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com um plano inclinado. Toda inclinação tem um ângulo de inclinação, certo? A matemática é linda, gente. Linda. Ela descreve o universo, certo?